Olá, seja bem-vindo ao dia 351 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos quase finalizando a nossa leitura bíblica anual. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje a nossa leitura estará em 2 Crônicas, capítulo 19 e capítulo 20. Iremos ao Apocalipse, no capítulo 8. Iremos ao profeta Zacarias, no capítulo 4. E finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de João, no capítulo 7. Aqui no capítulo 19, no início do verso, nós vamos finalizar a leitura sobre a morte de Acabe. Nós vamos também, no capítulo 19, ler sobre a nomeação de juízes e também Josafá, no capítulo 20, derrotando Moabe e Amon. E também no final, o final do reinado do rei Josafá. Vamos a essa leitura? 2 Crônicas, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: Será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o coração. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem a injustiça nem a parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e do chefe de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendência dos habitantes. Deu-lhe a seguinte ordem: Vocês devem servir com fidelidade e o coração íntegro e com temor no Senhor. Cada causa que chegar a vocês da parte de seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, seja de questões referentes a leis, ao mandamento, aos decretos ou ordenanças, vocês deverão adverti-los que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questões relacionadas com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil, e os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem, e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Segunda Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já Hazazon Tamar, isto é, em Gedi, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre os descendentes do seu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: Se alguma desgraça nos atingir, será o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante do teu templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão o retribuindo, vieram nos expulsar da nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgar-los? Pois não te
temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que vai fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até o de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio a Azaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra ele. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanime. Saia para enfrentá-lo amanhã. O Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo seu esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graça ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram o dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois que massacraram os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento e roupas, também de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhe vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não desviou-se dele. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos no relato de Jeú, filho de Hanani, os que foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos navios em Ezion, Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Vamos agora ao Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, hoje, nós faremos a leitura do capítulo 8, onde ele vai falar sobre o sétimo selo, ele vai falar do incensário de ouro, e vai falar das trombetas. Tudo isso no capítulo 8 de Apocalipse. Vamos a essa leitura? Apocalipse, capítulo 8. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora.
Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os anjos do Senhor, que tinham as 7 trombetas, prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e 1/3 da relva verde. Um segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amarga 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava sobre o meio do céu e dizia em voz alta: Ai, ai, dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Vamos agora ao profeta Zacarias. Hoje, no profeta Zacarias, nós faremos a leitura do capítulo 4 do profeta Zacarias, onde ele vai falar sobre o candelabro de ouro e as 2 oliveiras, que é uma visão do candelabro e das 2 oliveiras. Ele vai falar do oráculo sobre Zorobabel e também do templo, e ele vai ter essa explicação da visão que teve dos candelabros. Vamos a essa leitura? Diz assim: Zacarias, capítulo 4. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal os gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele disse-me: Estas são as 7 lâmpadas, são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo: O que significa das 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: O que significam estes 2 ramos de oliveira dos lados dos tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: São os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Vamos agora à nossa última leitura. A nossa última leitura de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, onde vai falar que Jesus ele vai até a festa das cabanas. Jesus ensina durante a festa, e aqui também ele vai falar se Jesus é verdadeiramente o Cristo. E, por último, a incredulidade dos líderes judeus. Vamos a essa leitura? Diz assim, João capítulo 7. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuraram tirar-lhe a vida. Mas ao aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em secreto.
Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho de que ele faz é mal. Vocês vão à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa de judeus, os que estavam esperando perguntaram: Onde está aquele homem? Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um homem bom. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado? Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhe deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Que Moisés lhes deu a circuncisão. Abre parênteses. Embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Fecha parênteses. Vocês circundam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que está procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. E não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre as multidões creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará mais sinais milagrosos do que esse homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prender ele para prender ele. Disse-lhe Jesus: Estou com vocês apenas por um pouco de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não encontrarão. Vocês não podem ir para o lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir esse homem que não podemos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não poderão ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, algum dentre os povos disseram: Certamente, este homem é o profeta. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: Como pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura diz que o Cristo virá da descendência de Davi e da cidade de Belém, onde viveu Davi. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Finalmente, os guardas do templo voltaram ao chefe do sacerdote e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: Por que não o trouxeram? Ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala, declararam o guarda. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha sido procurado por Jesus, perguntou: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que está acontecendo? Eles responderam: Você também é da Galiléia?
Verifique e descobrirá que da Galiléia não surge profeta. Então, cada um foi para sua casa. Grato pela tua companhia, essa foi a nossa leitura. Estamos chegando na reta final. Mantenha-se firme. Os teus propósitos, os seus objetivos nesse ano estarão concluídos com a graça do Senhor. E principalmente, ler a Bíblia toda em um ano. Muito obrigado por você estar participando desse projeto comigo. Te aguardo amanhã, se Deus assim nos permitir. Até lá.